Bom dia! O Salmo de número 118, verso 24 diz: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Nesta manhã, nós temos a oportunidade, a graça de Deus, de iniciarmos mais um momento de culto ao Senhor. Vivendo esse período, esse tempo diferente, não estamos na igreja, estamos em casa, como é a recomendação aí das nossas autoridades. Não estamos reunindo presencialmente, mas reunimos aqui para, junto com você, juntos possamos cultuar o nosso Deus, louvar o nosso Deus e também ouvir a sua palavra. Esse é o dia que o Senhor fez. Por isso devemos nos alegrar, regozijar-se nele, pela oportunidade de mais um dia que o Senhor nos concede, mais um dia de vida, de celebração, de alegria na presença do Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria. Na presença do Senhor, nós desfrutamos da paz, da alegria, do refrigério, do consolo, do conforto. É na presença do Senhor, quando nos reunimos para adorar o seu nome, para cultuar o seu nome, nós somos fortalecidos. E por isso, quero ler com você o Salmo de número 40. O Salmo de número 40. O nosso tema desta manhã é esperança. Esperança no Senhor. Esperança em Deus. Esperança que é renovada na manhã desse dia. Salmo de número 40, o salmista diz: Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Nesta manhã, as nossas vidas estão diante do Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E ele me colocou nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. E por isso, nesta manhã, vamos louvar ao Senhor com esse cântico. A minha esperança está no Senhor, a minha esperança é o Senhor. A minha esperança não estão nas situações, não estão nos governantes, não estão nos homens. A minha e a sua esperança está no Senhor. Vamos louvar a Deus com este cântico neste momento. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, Esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, Minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, Minha esperança está no Senhor. se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. Esperança está no Senhor. De dia e de noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor.
motivos pra desanimar. Se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha, a sua, a nossa esperança está no Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela vida. Obrigado por essa oportunidade na manhã desse dia em reunirmos na Tua presença. Deus querido, agradecemos pela esperança que o Senhor coloca em nossos corações. Agradecemos, ó Deus, pela vida, pela proteção, pelo sustento do Senhor. Agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor cuida, o Senhor fala, o Senhor sustenta a nossa caminhada. E por isso agora, Pai, ao meditarmos na Sua palavra, pedimos que a Tua graça, que a Tua bênção, que o Teu cuidado esteja sobre as nossas vidas. E que possamos, ó Deus, nesta manhã, caminhar na Tua palavra, ouvindo o Teu recado. Que o Teu Espírito Santo ministre em nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Como eu disse, a nossa meditação nesta manhã é sobre esperança. O nosso tema dessa manhã é esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso de número 19, até o verso de número 27. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 19 ao verso de número 27. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda, e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Qual era o contexto em que o profeta pronuncia, fala, traz essa palavra? Qual era o contexto que estava acontecendo? Qual era a realidade do momento? Deus havia levantado seus servos, seus profetas, e eles haviam anunciado, proclamado à nação, e dizendo: olha, é preciso arrependimento, é preciso voltar para Deus, é preciso deixar os maus caminhos, é preciso tomar uma decisão com o Senhor. Deus chama os seus filhos, o povo de Israel, para voltar, para arrepender. Mas o povo não dá ouvido. O coração está duro, o coração está petrificado, o coração está insensível com a voz de Deus. Eles não ouvem e continuam vivendo longe de Deus, continuam caminhando distante de Deus. Vários profetas é chamado para proclamar, para conclamar a nação a voltar para Deus, a deixar os seus pecados e se prostrar diante de Deus. Deixar os ídolos, voltar e servir somente ao Senhor. Mas a nação assim não faz. E diante dessa situação, Deus diz: olha, se vocês não voltarem, não arrepender, eu virei com a minha ira, eu vou disciplinar vocês, eu vou manifestar a minha justiça sobre vocês. E de fato isso acontece. Os caldeus vêm, cerca, leva o povo para o cativeiro. Jerusalém, que era considerada a grande cidade, era a cidade que era conhecida, e aí ele vai dizer, aqui no capítulo 1, vai mostrar que aquela que era populosa,
agora está solitária. Aquela que era a princesa entre as províncias, agora vive no trabalho forçado. Judá está no exílio. Jerusalém foi destruída. Os muros acabaram. O templo lindo de Salomão foi destruído. E toda a cidade, o povo foi pisado pela bota dos inimigos. As crianças, os velhos, as virgens, todos foram pisoteados. E nesse contexto de situação tão difícil, é que o profeta anuncia. Havia fome, diz que capítulo 2, verso 11, a parte final diz: pois desfalece os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. E diz mais: levanta-te e clama de noite, no princípio da vigília, derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos, pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada das tuas ruas. E vai mostrando ainda mais, e vai dizendo: vê, ó Senhor, e considera, a quem fizeste assim? Hão de as mulheres comer o fruto de si mesma, as crianças do seu carrinho? Ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Ou seja, a situação era desesperadora. Era um momento de muita angústia. O profeta chorando, lamentando, diante daquela situação em que o povo não deu ouvido ao Senhor. A vara de Deus, a mão de Deus, chegou sobre aquele povo. Porque a palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Deus falou, Deus anunciou, Deus conclamou o povo ao arrependimento e não houve mudança, transformação de vida. Deus, então, usou os inimigos para açoitar o seu próprio povo e para mostrar a eles a sua ira, a sua vara de correção. E nesse contexto desesperador, em que o profeta reconhece e vê a mão de Deus, esse Deus que é justo, esse Deus que manifesta a sua ira, que corrige, mas ele olha também para esse Deus e diz: esse Deus também é o Deus de misericórdia. É o Deus misericordioso. Ele diz então: olha, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto do meu veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Era um momento crucial. E aí o profeta diz: mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus é misericordioso. E aí ele vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. O contexto que nós estamos vivendo, o momento em que nós estamos vivendo, é um momento de apreensão, é um momento de preocupação, é um momento de angústia na alma. E quando nós olhamos ao nosso redor, percebemos que pouco nós podemos fazer. Não temos uma solução para o momento em que nós estamos atravessando. Não há uma resposta amanhã. Não há uma resposta a semana que vem. Com certeza a nossa alma também está angustiada, preocupado, triste, olhando ao nosso redor, vendo milhares de pessoas morrendo, milhares de pessoas nos hospitais aguardando um leito, seja para ser hospitalizado ou para ir para a UTI. E num contexto desse, eu quero pensar com você nesta manhã as mesmas palavras que o profeta trouxe ao coração, dizendo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele olha e diz: olha, não é a situação do povo, não é a libertação do povo, porque o povo estava cativo. Muitos foram levados para a Babilônia, e Deus disse que seria 70 anos.
E o profeta Jeremias chora muitas vezes porque ele falava, olha, o cativeiro será de 70 anos, mas os falsos profetas diziam, olha, o cativeiro será apenas 2 anos, é coisa simples, isso vai passar, não é o que o profeta está dizendo. Mas ele está dizendo, olha, eu quero trazer a memória que me pode dar esperança, porque não é no homem, não é no sistema, não é no governo, não é nos médicos. O que pode nos dar esperança são as misericórdias do Senhor, porque elas se renovam a cada manhã. Na manhã desse dia, desse domingo, antes de você acordar, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre as suas vidas. E as misericórdias do Senhor não têm fim. Ele é o Deus misericordioso, que olha para nós, mesmo no meio do caos, mesmo no meio das maiores adversidades. Ele é o Deus que olha com misericórdia, com compaixão. Por isso, o que nos traz esperança na manhã deste domingo são as misericórdias do Senhor. Quando nós olhamos para o Senhor, que é o Deus misericordioso. Há um salmo em que ele repete, o Salmo 136, ele vai dizer que as misericórdias do Senhor não têm fim. As misericórdias do Senhor, elas são renovadas a todos os dias, porque a sua misericórdia dura para sempre. Oh, maravilha! É sabermos que Deus é o Deus misericordioso, que olha para nós. Mas o profeta continua dizendo que o que traz esperança ao seu coração, o que traz esperança à sua vida, são as misericórdias do Senhor, que renova a cada manhã. E quando nós olhamos para o Senhor misericordioso, que enviou o seu Filho Jesus para vir morrer na cruz, trazer o perdão e a salvação. Isso nos dá esperança. Isso nos traz esperança, não porque nós olhamos para a morte, não porque nós olhamos para circunstâncias adversas, mas é porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. Ele foi misericordioso ao ponto de mandar o seu Filho para trazer vida. E ele vai dizer mais: grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, a minha alma, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Grande é a tua fidelidade. O que traz esperança ao nosso coração é que Deus é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. A fidelidade de Deus não depende da minha e da sua fidelidade para com Ele, não muda. É atributo de Deus. Ele é fiel e Ele cumpre as suas palavras, as suas promessas. Ele cumpre aquilo que Ele diz. E Ele cumpriu com a nação. Quando Ele diz, se vocês não arrependerem, vocês vão ser punidos. E de fato aconteceu. Ele é fiel, Ele cumpre a sua palavra. E por isso nós temos que ter discernimento e ter disposição no nosso coração para obedecer a sua palavra. Porque Ele é fiel naquilo que Ele promete. E Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias Ele está conosco. Então, o profeta diz, o que me dá esperança é a fidelidade de Deus. Mas ele continua expressando do seu coração o que trazia esperança a ele, no meio do caos, no meio da tragédia, no meio do desespero. Misericórdia, fidelidade, bondade. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. O salmista diz, a terra está cheia da bondade do Senhor. Talvez no seu coração você se pergunte, mas como? No contexto em que nós estamos vivendo, nessa pandemia, aonde está a bondade de Deus? Está a bondade de Deus, sim.
com você, com a sua vida, com a sua família. E, acima de tudo, a bondade de Deus é demonstrada no amor dele para conosco através de Jesus Cristo nos trazendo salvação. Que Deus bondoso. Nós, pecadores, miseráveis, perdidos, longe de Deus, filho da ira, mas Deus, na sua graça e infinita bondade, ele vem e nos chama, e nos escolhe, e nos redime, perdoa, e nos leva para ter um relacionamento com ele. Isso é bondade de Deus. O que nós merecíamos era a condenação eterna, era o inferno, era a separação eterna de Deus. Mas na sua infinita bondade, ele nos alcançou com a salvação em Jesus Cristo. Bom é o Senhor. Você já olhou para Deus e falou com Deus nesta manhã, dizendo e agradecendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Se você ainda não falou, quero trazer à memória o que me dá esperança, é a bondade do Senhor. O Deus bondoso. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Como Deus é bom. Como Deus tem cuidado. Como Deus tem sustentado as nossas vidas. No meio de tantas circunstâncias adversas. A sua presença, o seu cuidado, a sua bondade continua conosco. E o profeta ainda lembra de uma última palavra. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele vai dizer: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Salvação no livramento, em trazer de volta o povo do cativeiro, e à noite nós vamos falar sobre isso, vamos caminhar um pouquinho mais sobre Neemias, quando o povo retorna aqui, o povo está no cativeiro, a cidade está destruída, é no mesmo contexto que nós falamos domingo passado à noite, e à noite nós vamos falar um pouco mais sobre Neemias, e quando o povo volta agora, ele está dizendo: bom é aguardar a salvação, o livramento, Deus vai livrar, Deus vai levantar pessoas para trazer o povo de volta. Mas eu quero ver com você, bom é aguardar a salvação do Senhor. Bom, o que me dá esperança é porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. Esse mundo é passageiro. Tudo o que acontece aqui vai passar. Tudo passa. Nós não vamos viver aqui para sempre. O nosso lar é eterno no céu. Mas nós chegaremos lá, porque nós aguardamos e esperamos e já temos a salvação em Cristo Jesus. Ele veio nos libertar do império das trevas, nos tirando das garras de Satanás e trazendo a nós a salvação. O que me dá esperança é a salvação em Cristo Jesus. Nós não somos cidadãos deste mundo, somos cidadãos dos céus. O nosso lar não é aqui. Muitas vezes nós somos tão apegados com as coisas deste mundo. Preocupamos tantos com as coisas que estão aqui. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Bom é desfrutar da intimidade. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós somos reconciliados. Nós temos comunhão com o Pai. Nós temos a alegria e a oportunidade de falar com o Senhor. A nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é o agir do Senhor. Minha esperança é o Senhor. A próxima canção que nós vamos cantar, ela fala sobre isso. Minha esperança está no Senhor. O profeta diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Misericórdia, fidelidade, bondade, salvação. O que pode dar esperança a você no dia de hoje é Jesus
com a sua misericórdia, com a sua fidelidade, com a sua bondade e com a salvação que Ele lhe trouxe. Que esse dia seja um dia renovador na sua vida e que essa esperança de Jesus brote no seu coração e que você olhe para esse texto, no contexto do profeta aqui, Jeremias, desesperador, mas brota no seu coração a esperança do Senhor. No contexto em que eu e você estamos vivendo hoje, brota no nosso coração que Jesus é a nossa esperança. Vamos louvar o Senhor com esse cântico. Minha esperança é o Senhor. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Eu me entrego na presença do Senhor, que conhece o começo e o fim. O vendaval diante dele se acalmou. Ele morreu por nós, por você e por mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Sua misericórdia vem no amanhecer para encontrar aquele que se arrependeu. Traz o perdão, liberta o coração, e quem nele confiar, a paz encontrará. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Minha esperança, confio em Ti, desde agora e para sempre. Minha esperança no Senhor, só no Senhor. A minha, a sua, a nossa esperança está no Senhor. Guarde essa palavra para o seu coração nesse dia. Caminhe diante do Senhor. Eu quero orar por você agora. Nós temos recebido os seus pedidos, temos orado. E eu quero neste momento, mais uma vez, confiado nessa palavra de esperança, colocar diante do Senhor, sabendo que Ele cuida, Ele atende segundo a sua vontade. Vamos falar com Deus.
Pai querido, mais uma vez, com nosso coração diante de Ti, aliviado, ó Deus, pela Tua palavra, seguro pela esperança que temos no Senhor. Nesta manhã, ó Pai, em nome de Jesus, eu intercedo agora, Pai, por cada um dos queridos, ó Deus, suplicando a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua fidelidade sobre cada vida. O Senhor conhece, ó Deus, os corações, aqueles que necessitam dessa esperança, desse refrigério. Ó Deus, em nome de Jesus, colocamos na Tua presença e pedimos, ó Deus, manifesta a Tua graça sobre cada um. Pedimos agora, Pai, a Tua bênção, Senhor, sobre a vida daqueles que estão hospitalizados. Colocamos a vida do reverendo Edson Pereira, que a Tua mão, que a Tua bênção esteja com ele ali, recuperando a sua saúde, abençoando, e com ele, ó Deus, nós intercedemos por todos que estão hospitalizados. Colocamos no Teu altar, Senhor, nesta manhã. Intercedemos também, ó Deus, por aqueles que estão na UTI. Ó Deus, visita, Senhor, tenha misericórdia. Também intercedemos e clamamos por aqueles que aguardam, ó Deus, uma vaga para ser hospitalizado. Ó Senhor, abre as portas, realiza um milagre, Senhor, no nome de Jesus. Também intercedo, ó Deus, por aqueles que estão em casa, em recuperação. Coloco a vida da Silvana, da Ana Elisa, ó Deus, da Aline diante do Senhor, da Milena, Pai, do Timothy. Coloco diante do Teu altar estas vidas, ó Pai, suplicando, pedindo a Tua graça, e todos aqueles, ó Deus, que estão em recuperação em casa. Visita com o Teu poder e com a Tua graça. Quero também, ó Deus, suplicar a Tua bênção sobre a vida da Lavínia, pela cirurgia que ela irá fazer. Coloca a Tua mão, abençoa, Senhor, orienta os médicos segundo o Teu querer. Deus querido, abençoa também nesta manhã as famílias, os lares, que haja unidade, que haja compreensão, que haja, ó Deus, reconciliação. Cuida, Senhor, quero interceder também neste momento pela vida das crianças. Coloca no Teu altar, Senhor. As crianças têm vivido um tempo tão difícil nesses momentos, tão diferente, a ansiedade no coração, a preocupação. Deus querido, acalma, abençoa, Senhor, as crianças, abençoa os pais. Cuida, Senhor, abençoa também agora a aula que as crianças terão na escola dominical. Derrame a Tua graça e a Tua bênção sobre a vida deles. Colocamos diante do Senhor, ó Deus. Pedimos também nesta manhã a Tua bênção, Senhor, a Tua graça sobre aqueles corações tristes, enlutados, aqueles que precisam do consolo do Teu Espírito Santo. Abençoa. Senhor, nos dê um domingo de paz, um domingo de regozijo na Tua esperança. Um domingo, ó Deus, de celebração do Teu nome, porque esse é o dia que o Senhor fez e queremos glorificar o Teu nome nesse dia. Abençoa, Senhor, eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe aí a sua família, que você tenha um ótimo almoço, um ótimo dia na presença de Deus. Logo mais às 18 horas, nós estaremos mais uma vez cultuando ao Senhor. Nós tivemos um problema na transmissão pelo YouTube, né? Não conseguimos transmitir pelo YouTube. Nós vamos, daqui a alguns minutos, talvez aí, uma meia hora, nós vamos colocar no YouTube também o culto dessa manhã. Se Deus quiser, logo mais à noite, nós iremos transmitir tanto pelo Face quanto pelo YouTube. Geralmente, nesse período, muita gente usando a internet, e tivemos aqui um problema com a internet, mas logo mais, se Deus quiser, nós já iremos resolver esse problema. Deus abençoe, fiquem na paz e até às 18 horas. Convide alguém, seus amigos, seus familiares, para que juntos possamos cultuar logo mais às 18 horas. Um grande abraço, Deus abençoe, um ótimo dia. Fiquem na paz. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre.
presença do